Vou começar pela Daniela. Na sua visão, qual que seria o grande desafio que a gente poderia vencer de que a gente consiga, ao mesmo tempo, equalizar a condição econômica da necessidade de infraestrutura, que a gente sabe que é alta, com a alta necessidade de conectividade, né? Em que elementos a gente consegue balancear, né? Às vezes a gente esquece que, por mais que a gente tenha uma conectividade que é ampla nos grandes centros, às vezes a gente tem que lembrar que tem regiões que elas dependem disso para dar uma nova guinada de desenvolvimento. E eu acho que dos desafios e dos gatilhos que a gente tem hoje é a questão tributária. A gente tem a tributação elevadíssima, especialmente nesses estados onde as ilhas digitais são as mais reforçadas. Então, quanto mais o desenvolvimento é menor do estado, a gente acaba tendo uma maior tributação para que essa tributação alimente o estado. Mas é essa tributação que, pelo outro lado, acaba sendo um tipo de gatilho que dificulta ainda mais a chegada de novas infraestruturas e encarece o serviço para essa população que é mais vulnerável. Como é que a gente vai pensar em modelos de investimento, de expansão de infraestrutura, no qual o business seja tão carregado de tributos? É uma pauta que é importante não só para o âmbito federal, nessa discussão de reforma tributária que a gente está tendo, mas também para governadores estarem atentos de como essa questão tributária às vezes é importante para o cofre, mas se a política pública não sair pelo lado também do Estado, o setor privado fica cada vez mais atado para fazer investimentos com essa carga que já é tão elevada. 2, a questão da desburocratização, porque não importa também o setor querer investir numa região que todo o arcabouço, seja de normas ou de leis, dificultem com que a infraestrutura chegue na ponta. É muito preocupante para as empresas a gente ter um pedido de licenciamento que não sai. Então, desburocratizar é bom para o negócio das nossas empresas, mas é fundamental para a população sentir na ponta o serviço chegando. Questão também sobre infraestrutura e gerar mais conectividade na ponta é fazer realmente essa combinação de entender que todos os modais de telecomunicações prestados podem ser interessantes para a população. Então, a gente tem a tecnologia 2G, a gente tem a tecnologia 3G, 4G, elas estão todas no mercado e às vezes, por exemplo, para a gente fazer um manejo de solo, você não precisa ter a 5G, que é uma tecnologia que vai chegar muito mais cara, porque ela vai depender de, além de uma tecnologia mais robusta, de um tempo de resposta muito acelerado. Só que às vezes para você ter um chip colocado dentro de um selo, né, que você coloca numa orelha de gado, por exemplo, você não precisa ter uma tecnologia tão rápida para monitorar se seu gado não saiu dentro do perímetro da propriedade rural. Então, às vezes fazer um monitoramento por satélite de uma região pode ser muito bem feito já com as tecnologias disponíveis no mercado. Então, fazer a maximização da utilização das redes disponíveis e se somar às novas tecnologias, tudo isso também vai ampliar o potencial de inovação e conectividade. Parcerias público-privadas, em alguma iniciativa que o governo ofereça melhores condições para que algumas regiões sejam cobertas, e as políticas públicas a serem desenvolvidas pelo Estado, que está com orçamento e que recebe contribuições de fundos setoriais para isso, eu acho que é a tríade que funciona para fazer com que o desenvolvimento ocorra e a conectividade se maximize na ponta. Então, Tati, eu não sei se foi mais ou menos assim a sua expectativa, eu tentei pincelar um pouquinho de tudo e também integrar essa conversa que está tão rica para que a gente continue construindo pontes dentro da esfera pública, da esfera privada, das formações de políticas públicas e também em formas, né, como a Giovana colocou, de se chegar um investimento para que esse produtor na ponta também tenha como ter formas de financiamento e também as próprias empresas de telecom também possam dispor de mais financiamento para também chegarem nessa ponta, dispondo de serviços de mais qualidade e o quanto antes. Obrigada, Daniela. Agora tem uma pergunta para o deputado Alceu. Como que o senhor vê a questão da criação de fazendas modelos, onde a gente tivesse ambientes em determinadas regiões que pudessem ter toda essa conectividade que é elementar que a Daniela trouxe, que pudesse ter produtores que são mais abertos a teste mesmo de tecnologia, a gente está falando numa fase bem inicial de uma startup, e ao mesmo tempo que a gente pudesse ter financiamento, talvez do FUST, ou de outros elementos para esses projetos inovadores, para que não onere tanto a startup que está na sua fase inicial, nem o produtor que também precisa testar essa inovação, não sabe se vai dar certo. Pois é, Tatiane, quando tu fala em fazenda modelo, tu, na verdade está trabalhando um processo de laboratório. O aluno vai ter interatividade direto com o problema. Ele tem o problema e vai encontrar a solução. Tá? É um espaço criativo.
A universidade não tem que ser essa coisa estanque pública ou privada. Ela pode perfeitamente financiar todo esse trabalho que será feito, que enriquece os cursos, que vai fazer o aluno ter contato direto, para nós do agro, por exemplo, poder levar os meninos e meninas das grandes cidades, dos grandes centros da cidade, das grandes academias para a roça, significa comunicação e imagem. Quando eles voltar para lá, nós não teremos mais esse ranço do agricultor e coisa parecida, porque eles vão contar a verdade. Tá? E nós precisamos abrir a pesquisa nacional. As academias são instrumentos constituídos pela sociedade, tanto pública, confessionais ou públicas, são instrumentos permanentes disponíveis para entrar nesse mercado e dar dinâmica de funcionalidade, não permitindo que os agricultores tenham que descobrir por curiosidade. Podem perfeitamente ter acesso ao que é melhor pelo senso crítico estabelecido na avaliação universitária entre a experiência dos professores e os próprios alunos. Obrigado. Obrigada, deputado. Giovana, minha pergunta para ti agora vai relacionada à lei do bem. Como que você vê, então, esse desafio da lei do bem atendendo outras modalidades industriais, como startups, como cooperativas, e não só a indústria em si? Né? Desde que as empresas, né, uma entidade jurídica, né, que ela se enquadre nos requisitos da lei do bem, né, então ela precisa ter lucro real, ela precisa estar no regime de lucro real, ela precisa ter lucro fiscal, 2, e ela precisa ter regularidade fiscal. Uma vez enquadrados nesses requisitos, né, a cooperativa pode acessar a lei do bem. Então, é possível, sim, a esse enquadramento da lei do bem. Na realidade, o que a gente tem percebido é que poucas entidades que têm acesso, que poderiam ter acesso à lei do bem, desconhecem a lei do bem. Apenas 6% das empresas que são elegíveis à lei do bem usam o benefício. Então, as cooperativas, sim, seriam elegíveis. Em relação às startups, né, é possível que as startups façam uma parceria com uma empresa elegível, né? E dessa forma ela poderia acessar os benefícios da lei do bem. Existem algumas questões que estão em discussão para aprimoramento da lei do bem. A realidade é que ter lucro fiscal num ambiente como o que estamos vivendo para muitas empresas é uma grande barreira hoje, né? Então, essa é uma questão que, até onde a gente está acompanhando, está sendo avaliada para um aprimoramento da lei do bem, né? Tassiano, eu queria que você elencasse um pouco para nós que lições que podem ser aprendidas, e para quem está nos ouvindo, que outros estados ou outros municípios podem adotar nesse sentido, o que precisa prestar atenção ou não nessa questão que você trouxe para nós da conectividade mesmo, de uma maneira mais simples, né? Sem a gente criar toda a rede de infraestruturas. É importante que os estados tenham capacidade de investimento. Por mais que você outorgue, libere a empresa deixe de pagar, você está tirando esse recurso, aqui no caso foram 30 milhões de reais, do caixa que entraria, né, no pagamento dos impostos. Por exemplo, o Estado que faz o dever de casa, que tem mais capacidade de investimento, é o Estado que consegue construir mais esse tipo de política pública. É uma dimensão também econômica, mas, por um outro lado, assim, quando a gente... quando os primeiros lotes, as primeiras antenas, que buscam os municípios maiores, os distritos maiores, o apetite das empresas de telefonia é maior, evidentemente, porque por mais que você esteja subsidiando, né, no caso aqui com 300 mil reais para colocar a antena, ela tem um custo de longuíssimo prazo, ela precisa manter essa torre durante vários e vários anos, e o número ali não necessariamente suporta esse investimento, né, de longo prazo dela. Acaba tendo a despesa recorrente ao longo dos anos, que em distritos menores talvez não seja tão relevante, não tenha tráfego de dados e de voz tão significativo para ela manter. Então, essa dimensão, por mais que o Estado vá fazendo políticas públicas, chega um momento que ou tem que aumentar a contrapartida, né, ou combinar com alguma outra situação para poder que
nos desertos, né, nas ilhas que não têm conectividade, como chegar e, mesmo com subsídio, ser atrativo para as empresas. Excelente. Gente, chegou uma pergunta aqui para nós, eu vou deixar aberto para quem quiser responder. No caso da conectividade, né, seria interessante ter uma conectividade específica para IoT? Porque a gente sabe que celulares e imagens não funcionam muito bem porque as bandas são estreitas, né? Existe essa discussão? Existe algo nesse sentido? É uma pergunta feita pelo Stefan Bernard. Tudo depende de qual é o tipo de vertente que a gente está olhando para o IoT. Então, é o mais importante a gente olhar qual é o tipo de aplicação do IoT e fazer a leitura de qual vai ser a internet necessária. Então, sim, muita gente associa diretamente ao IoT ao tema do 5G, porque é a modalidade mais rápida de tráfego que a gente vai ter, com uma grande quantidade transmitida em pouco tempo. Mas não são todas as modalidades de IoT que dependem desse tipo de velocidade. Então, às vezes, sim, a gente tem que considerar qual é o tipo de banda para aquele tipo de fornecimento de conectividade do IoT, mas é importante olhar caso a caso, cada modalidade a ser analisada para que essa resposta seja mais correta. Então, analisa qual é o modelo do IoT, qual é o tipo de dados, qual é a velocidade de dados necessária, e aí essa aplicação ela vai ter que ser analisada para uma modalidade de fornecimento de dados mais ampla que a gente tem hoje, que é o caso 2 do 3G, alguma velocidade mais rápida como 4G, ou se eventualmente alguma rede de 5G vai ser necessária. Acho que é isso. Acho que cada um poderia finalizar deixando uma mensagem. Parabéns, muito obrigada por esse debate hoje. Foi muito enriquecedor, aprendi bastante. E eu acho que várias ideias surgiram aqui que a gente poderia levar adiante enquanto política pública de inovação para o agro. Então, acho que eu vou começar aqui na minha ordem, a Daniela, o deputado Alceu, a Giovana e o Otaciano, pode ser? Acho que mais importante do que olhar para o passado é olhar para o futuro com ideias. Eu acho que esse debate nos deu exatamente esse fomento. Defendemos, então, que as telecomunicações possam cada vez mais alimentar todas as verticais e impulsionar um desenvolvimento. Então, contem conosco nesse debate, especialmente nessa vertente de desenvolvimento tão importante que é o agro. Obrigada pela oportunidade, foi um prazer. Eu termino esse programa certamente um pouco melhor deputado do que era quando cheguei. Eu quero deixar um abraço a todos vocês, dizer da alegria em estar aqui, mas pensem naquilo que é disruptivo para a economia. Quem ama o Brasil, vota naquilo que facilita sem precarizar. Obrigado. Enfim, acho que deixar a mensagem, né, de que nós somos muito otimistas em relação ao futuro do agro, né? O agro está andando aí a 80 por hora, a gente acha que ele pode andar aí a uns 150 ou bem mais, né? Os gargalos estão bem mapeados, né? Eu acho que esse evento é um bom termômetro disso. E a gente está muito animado em ver esse tipo de discussão nesse evento, com tanta qualidade, com a qualidade desses debatedores, né? Então, a gente se coloca à disposição para ajudar a construir essas soluções, né, e ajudar a pensar esse futuro do agro, que é tão importante para a nossa economia. Eu acho que vale uma reflexão que eu disse no início, assim, tudo isso que está acontecendo, não tenho dúvida que vai fazer um novo rampagem para o agronegócio brasileiro. Acho que essa oportunidade, a agricultura 4.0, o IoT, tudo isso que nós discutimos agora, vai ser uma oportunidade, a gente tem que sempre estar com esse olhar, sabe, de inclusão, de fortalecer e de ampliar para quem está presente, mas, sobretudo, também de incluir quem está fora do jogo. Acho que esse debate foi muito enriquecedor e eu acredito que a gente vai ter isso no agro nos próximos anos. Obrigado pela oportunidade.